Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Antiguidade Oriental, sobre as primeiras sociedades que se organizaram ali no Crescente Fértil, a região que fica ali na Península Arábica, uma região desértica, marcada pela presença de grandes rios que colaboraram para o pleno desenvolvimento dessas sociedades. Vamos lembrar que esses primeiros povos que irão habitar o Oriente Médio, ali a região onde hoje está o Iraque e o Irã, era uma região desértica, como acabei de falar, e esses povos, eles precisavam ter o controle daquela região. Então, eles vão lidar com os rios, eles vão utilizar os rios para a navegação, vão utilizar os rios também para a irrigação, eles vão construir diques, canais, que vão levar essa água para as regiões mais distantes das margens dos rios, eles vão construir represas para armazenar essas águas nos períodos de seca. Então, esses povos vão saber muito bem utilizar dos recursos naturais que estavam à sua disposição. E hoje nós vamos ver mais uma característica dessa sociedade antiga, dessas primeiras sociedades da Antiguidade Oriental, que é a civilização hidráulica. É interessante, pessoal, vocês verem o nome hidráulica, que em grego quer dizer água, hidro quer dizer água. Por exemplo, tem hidroginástica, que é a ginástica feita na água. Então, quando eu falo civilização hidráulica, eu estou falando do quê? Daquela civilização que se desenvolve às margens dos rios. É a civilização do Egito, é a civilização da Mesopotâmia, é a civilização dos hebreus também, que são povos antigos que se desenvolveram às margens dos rios. O Egito, os egípcios vão se desenvolver às margens do rio Nilo. Os mesopotâmicos vão se desenvolver às margens de dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Os hebreus vão se desenvolver às margens do rio Jordão. Então, as águas dos rios vão ser a base, a sustentação do desenvolvimento dessas civilizações orientais. E na nossa aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco sobre essas civilizações hidráulicas. Então, vem comigo que nós vamos ver agora. O que é civilização hidráulica, pessoal? Olha só, gente, o conceito de civilização hidráulica, inclusive até uma imagem que já utilizamos na aula anterior, demonstrando como que as águas dos rios foi essa base para o desenvolvimento dessas sociedades. Então, o conceito de civilização hidráulica foi expandido, e hoje não está apenas restrito ao Egito, ao Egito e à Mesopotâmia. Nós temos também outras civilizações que se desenvolveram às margens dos rios. Isso é bacana de ver. É bacana de ver o tanto que a história, ela também vai se reorganizando, vai sendo reescrita ao longo do tempo. Quando a gente falava de civilização hidráulica, a gente pensava em Egito, Mesopotâmia e os hebreus. Só que hoje em dia, com os estudos mais avançados, com acesso a novas fontes históricas, os historiadores perceberam que esse conceito de civilização hidráulica não poderia ficar apenas restrito ao Oriente Médio, restrito ao Crescente Fértil, mas sim deveria ser expandido para outras civilizações que também se desenvolveram às margens dos rios. Que civilizações são essas? Vem comigo que eu te mostro. Olha só, gente, essa mesma noção de grande dependência dos rios e sua notória influência na vida da comunidade é utilizada também para explicar as sociedades chinesa, sociedades da Índia, os indianos. No primeiro caso, no caso da China, nós temos os rios Amarelo e Yangtze, e no caso da Índia, nós temos o rio Indo e o rio Ganges. Inclusive o rio Ganges é um rio sagrado para os indianos, nas práticas, nos cultos religiosos que eles têm, que eles exercem, o rio Ganges é um dos elementos sagrados para os indianos. Então, na história, na escrita, no estudo da história, ampliou-se esse conceito de civilização hidráulica. Antigamente estava focalizado apenas no Egito, Mesopotâmia, nos hebreus. Agora está bem mais amplo, incluindo a China e a Índia também, que são grandes sociedades que se desenvolveram às margens dos rios, tá certo? Então vamos focar, pessoal,
Na questão, na aula de hoje, vamos focar no Egito, na Mesopotâmia. Novamente, vocês estão vendo aí do lado, um rio, o rio Nilo, e as construções egípcias às suas margens. Provavelmente, os materiais utilizados, a argila, entre outros, na construção de pirâmides, de monumentos, de templos sagrados, templos religiosos, foram utilizadas com as terras e também com as águas dos rios ali próximo. Então, olha só, gente, o Egito e a Mesopotâmia, lembrando que o Egito é onde hoje está, o estado do Egito, e a Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque, ali no Oriente. Constituíram-se em duas civilizações que se desenvolveram com relações íntimas com os rios de seus respectivos territórios. E olha que interessante, pessoal, um motivo que nós temos para valorizar esses povos. Mesmo vivendo numa região desértica, e você sabe que deserto é uma região muito quente, muito seca, o surgimento desses rios, a utilização desses rios era de fundamental importância para não somente a sobrevivência desses povos no crescente fértil, como também o seu desenvolvimento. Então, esses povos que habitaram ali onde hoje é o Iraque, onde hoje é o Egito, eles precisavam, era algo necessário para a sobrevivência, se desenvolver às margens dos rios. Porém, com o passar do tempo, esses povos começaram a dominar a natureza, ou seja, eles começaram a utilizar as águas dos rios a seu favor. De que maneira? Utilizando as águas dos rios para a irrigação das suas plantações, utilizando as águas dos rios para constituir, para fazer os materiais necessários para a construção dos grandes templos, das pirâmides, das grandes construções, dos palácios também dos seus líderes, foram feitas a partir do barro, a partir da água ali próxima. Eles utilizavam a água também para se deslocar, não somente de ir para um lugar para o outro, mas também de levar os produtos agrícolas para outras regiões. Muito importante para o exército também se defender ou atacar o inimigo, utilizando as águas dos rios. Então, o domínio das águas foi de fundamental importância para o pleno desenvolvimento dessas civilizações que nós chamamos de civilizações hidráulicas. Como eu falei no comecinho da aula, hidráulicas por conta do hidro, que no grego quer dizer água. Então, são civilizações que vão se desenvolver às margens dos rios. Então, é importante você ter esse conhecimento de que as águas dos rios, primeiramente, serviam para a sobrevivência desses povos por conta da região desértica onde eles moravam, porém, com o passar do tempo, eles foram explorando essas águas a seu favor. Como, por exemplo, a construção de diques, construção de canais, que levassem essa água para as regiões mais distantes. Então, os primórdios da engenharia está aqui na Antiguidade Oriental. Por isso que é tão importante o estudo desses povos, para a gente entender não somente a sua história, mas também nós vermos como que esses povos eles desenvolveram as suas habilidades e nos deixaram grandes legados. Por exemplo, a questão da escrita, a questão dos números também, como a gente viu na aula anterior. Então, tudo isso favoreceu o desenvolvimento desses povos no crescente fértil, tá bom? Então, gente, olha que interessante. No caso do Egito, o rio que marcou o nascimento e a vida do Império Antigo foi o rio Nilo, um dos maiores do mundo. Até pouco tempo atrás, até uns 50, 60 anos atrás, acreditava-se que o rio Nilo era o maior rio do mundo. Porém, com os estudos feitos, principalmente ali na Cordilheira dos Andes, ali no Chile, descobriu-se outras nascentes do rio Amazonas que acabou se tornando, sendo considerado o maior rio do mundo. Tá bom? Então, gente, olha que interessante, tem até uma frase do historiador Heródoto, o primeiro historiador do mundo, que ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele vai associar o Egito ao rio Nilo. Já a Mesopotâmia representa, através do seu próprio nome, que é terra entre rios, a importância desses fluxos de água para a sua comunidade. Os mesopotâmicos residiam e se aproveitavam dos benefícios oferecidos entre os rios Tigre e Eufrates. E olha que interessante, pessoal, vou até trazer um pouco dessa história para a nossa história, a história de Goiás.
Quando Pedro Ludovico Teixeira decidiu transferir a capital de Goiás, da cidade de Goiás, para uma outra região, a primeira coisa que ele observou, né, nos vários lugares que ele esteve para definir qual região que era se na região tinha água disponível, água abundante. Tinha uma região que tinha muitos rios, tinha córregos. Então, quando ele, né, chegou, né, na região ali de Campinas, né, da Campininha das Flores, ele percebeu que tinha vários rios ali, tinha o rio Meia Ponte, tinha vários córregos também. Então ele bateu o martelo e decidiu pela região ali próxima a Campinas, né, nas fazendas Botafogo, Vaca Brava, Crimeia. Então a primeira coisa que ele viu é se tinha água disponível. Então veja que até hoje nós temos essa exigência, né? Se você vai construir alguma coisa, você tem que saber se tem água disponível, né? Se você vai fazer algum empreendimento, você tem que saber se há água para abastecer a quantidade de pessoas, né? Então, uma coisa que também é um legado dos orientais, da antiguidade oriental, tá certo? Então, gente, nós vimos aqui, de um modo geral, do Egito à Mesopotâmia, e agora nós vamos focar, né, especificamente na Mesopotâmia. Então havia muitos núcleos urbanos, ou seja, havia muitas cidades, né, ao longo do rio Tigre e do rio Eufrates. Uma das primeiras civilizações que conhecemos é a Mesopotâmia. São de lá os primeiros registros de sedentarização do homem, ou seja, se os mesopotâmicos eles vão criar a escrita cuneiforme, nessa escrita eles vão registrar, né, a sua história, né, a sua vivência, e ali nós vamos ver que pela primeira vez o homem vai se instalar em um único lugar, não vai mais ser preciso deslocar de um lugar para o outro. Mas para viverem fixos na região, foi preciso, né, aprender a domar a natureza, né, então eles vão, né, utilizar, né, os rios, né, para o seu desenvolvimento. Eles vão utilizar os rios para irrigar, né, os rios também para beber, né, e tudo mais, tá certo? Então a Mesopotâmia ela vai se desenvolver, né, e vai se tornar essa civilização próspera muito por conta dos dois rios que as banhavam, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. E até hoje é assim, até hoje as cidades elas precisam dos rios para se desenvolver. E o maior exemplo que nós temos é o exemplo, né, das civilizações hidráulicas, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vimos como que as civilizações hidráulicas, né, civilizações que vão se desenvolver às margens dos rios, como é que elas, né, se tornaram grandes civilizações, e vimos também a importância das águas dos rios para o pleno desenvolvimento desses povos, tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.